E aí, pessoal? Me fala se meu áudio tá funcionando agora. Deu? Então tá. Tô usando, eu tô usando o tablet. Então agora vamos ver se vai dar certo, tá? Vou chamar a Tabata. Peraí. Vamos ver se a gente consegue. Tabata, você recebeu o convite aí? Deixa eu ver. Eu acho que eu te mandei aí, Tabata. Vê se chegou pra você o convite pra você entrar. E a Tabata entrou. Ó, vou te mandar o convite, Tabata. Vê se vai chegar aí pra você. E Aê! aí? Deu certo. Ai, que nervoso que eu tava. Meu Deus, é esse fone que tá dando interferência. Pois E é, o e quê? eu nem Era o quê? tava com. Não sei, eu não tava de fone. Aí depois eu coloquei o Poxa. fone pra poder ver se era. E não, mas Uhum. era meu celular. Aí eu peguei o tablet e Ah, vamos de tablet mesmo. bom, Eu tô sem. conseguimos, que importa. É, eu. Primeiro, né, queria agradecer, maravilhosa. Menina, eu que E. agradeço. Não, deixa eu falar, eu preciso falar. Eu amo Peixinho Doroteia, eu amo. Ah, Gente, que ilustração maravilhosa. Que ideia sensacional de nome. Ai, gente, eu amo, sou fã. É óbvio que eu ia topar, né? Óbvio. ai, que bom, porque acho que a primeira parceria que a gente fez foi no final de 2021 pro 22, que você lançou umas frases, e aí eu falei, não, deixa eu tentar fazer com ela, assim. Eu Aí amei. acabou que Ficou rolou, lindo. mas a gente nunca conversou assim, né? Então, é... Ih, eu sou muito Ah, fã. muito bom, Nossa, eu muito bom. adoro. Então, agora a Uhum. gente vai tentar conhecer a Tabata, Bora bater um papo, né, gente? Bora bater um assim, né? papo. Porque a minha proposta, assim, também é tentar mostrar como que a gente é por trás da internet, né? Porque as pessoas conhecem a gente de um jeito, mas a gente acaba sendo igual É, todo mundo, é né, cara? E verdade. aí, às vezes as pessoas têm uma imagem mais diferente, assim, da gente. Então, algumas perguntas eu gosto de fazer para todos, porque cada um vai responder de um jeito. Então, vai ver que a gente é Show. único mesmo, né? E Show. então, queria que você se apresentasse um pouco e dissesse quem que é a Tabata Cristine por trás daquela Tabata Por famosa trás da da internet. câmera? Isso. Vixe. Bom, gente, então eu sou a Tabata, eu tô com 33 anos, sou autista TDAH, bipolar, tenho superdotação, altas habilidades, ansiedade generalizada, eu sou um monte de coisa aí. Sou designer gráfico, não tão boa que nem meu amigo aí, mas, né, tentando. Eu sou formada em engenharia também, eu sou paulista, mas moro há 13 anos em Santa Catarina. E por trás das câmeras, gente, eu tô muito feliz com essa live, amigo. Sabe por quê? Eu odeio passar a impressão de que eu sou uma super autista.
de que eu dou conta de tudo, de que eu sou incrível e eu tenho respostas para tudo, que eu não tenho perrengue, minha vida é só flores. Eu odeio isso, porque deixa outros autistas mal, né? Os autistas olham, eu odeio passar essa impressão, então eu tenho que sempre trazer a minha realidade. Porque eu sei que tem gente que olha para mim e fala, poxa, eu queria ter a vida igual a dela. Por que a minha vida não é igual a dela? Então eu tenho que trazer essa realidade. E eu acho que uma forma de resumir quem eu sou por trás das câmeras é surtada. Gente, eu sou surtada, surtada. Todo dia eu surto com alguma coisa, me desespero com alguma coisa, ansiedade lá em cima. Aí eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu sou um fracasso, eu acho que a vida adulta é difícil demais para mim, que eu vou desistir de tudo. Todo dia eu tenho um surto com isso. Eu acho que resume Tabata por trás das câmeras é uma completa ansiosa que surta por coisas que nem fazem sentido às vezes. É isso. Uhum. É isso. E você? E você? Quem é você? Eu também quero saber. Quem é você por trás das câmeras? Então, eu, eu gosto muito de trás das câmeras, porque nossa, eu não gosto de aparecer, né? E só que aí com a Doroteia, eu tive uma ideia, a primeira ideia que eu tive era transformar ela em uma personagem que eu pudesse comunicar com as pessoas, mas que as pessoas achassem que ela fosse tipo uma pessoa. Então eu não queria nunca mostrar minha cara. Só que aí, ao longo, né, do trabalho e tudo, a gente viu que era necessário também ter essa pessoa. E eu sempre tive muita dificuldade de falar, de conversar com as pessoas e tal. E aí a Dani, que é a minha parceira no projeto e no nosso trabalho, ela foi me ensinando, né? Porque ela é muito comunicativa. Ela é uma pessoa autista também, mas ela é muito comunicativa. Então, acaba que eu fico mais nessa parte de imagem e ela na parte de comunicação, de falar. E aí, fazendo as palestras, ela foi me ajudando. E acaba que é isso que a gente tem que fazer, né? Os autistas, assim, aprender a essa parte comportamental mesmo. E aí acaba que é um exercício para mim. Isso mesmo. Acaba que é um exercício de eu também conseguir me socializar. Então, por mais que seja assim, online, mas eu comecei a perder um pouco a vergonha e comecei a relacionar assim com as pessoas. Tem a associação nossa. Então, eu comecei a não ter mais aquele medo de conversar ou de me mostrar. E a gente começou a ter o retorno de que isso anima os outros autistas a fazerem também, né? Sim, ou os pais dos mini autistas a falar, nossa, eles estão ali. Então, meu filho, a vida dele não acabou. Então, ele pode ser um desses. Mesmo que seja a Tabata surtada, ou a Tabata famosa, ou a Doroteia, ou é o Bruno com medo de câmeras. Mas a gente tá aqui, a gente consegue se virar, né? Então, eu sou só uma pessoa que gosta de arte, que largou tudo na cidade grande para ir para o interior para tentar se encontrar. Eu acabei me encontrando e trabalho com literatura e arte. Temos associação e é isso, eu gosto dessas coisas. E você se descobriu autista com quantos anos, Bruno? Olha, foi quanto tempo faz isso? Foi em 2018 que já tem um tempinho, uma prima minha me sinalizou, mas até então eu trato há 20 anos com outras coisas, né? Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, já fui diagnosticado de tudo. Mas aí, depois dessa mudança toda, aqui, eu tava vendo aquela entrevista sua com o Taz, maravilhosa. Nossa, aquela entrevista, Bruno. Não, deixa eu te falar. Aquela entrevista ali foi a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. Então, mas era isso que eu quero saber. Tipo, gente como do que céu. surgiu isso? E aquilo deve ter te projetado assim, tipo, muito. Todo mundo viu sua cara e você falou, nossa, tô fodido. E agora? Como é que foi isso aí? Me conta aí. Cara,
a equipe do programa mandou um e-mail para. Eu tenho uma agência que cuida dessa parte para mim de eventos, palestras, né? E aí a equipe do programa falou: ó, Tás quer falar sobre autismo. A gente deu uma geral nos perfis e a gente gostou do perfil dela. A gente quer ela no programa. E eu falei, cara, com um convite desse, pô, falou que me quer, é óbvio que eu vou dar um jeito de ir. Saí de Santa Catarina, fui para São Paulo, meus pais me levaram. E aí eu dei uma surtadona, né? Porque, pô, eu falei, cara, eu não sei que ambiente eu vou encontrar, eu não sei que tipo de perguntas eu vou ter que responder. Se eu falar besteira, vai ter uma projeção nacional, o pessoal vai acabar comigo. E eu não tinha ideia do que ele ia perguntar para eu me preparar antes. Assim, E nossa, deu... e é o antigo Provocações, né? É o Provoca, do Antônio Bujan. E outra, é o Exato. Taz, né, cara? Da Exato, nossa eu infância. sabia que vinha perguntas complexas e que era um cara que eu admiro. Eu falei, e se eu travar lá? E se eu não conseguir falar nada? Eu entrei num desespero. Um dia antes eu tive uma crise pesada, estereotipia e choro, e não vou dar conta, não vou conseguir. E aí eu respirei fundo e falei, eu tô aqui, eu vou conseguir, eu vou. Nem eu pensei assim, nem que eu tenho que fazer essa entrevista em pé, porque é a forma que eu me sinto mais tranquila de falar em pé. Eu falei, nem que eu peça para fazer isso em pé, mas eu vou. E aí cheguei lá e o pessoal foi muito legal, sabe, Bruno? Assim, antes da entrevista começar, de fato, eu conversei quase 1 hora com o Taz, com as câmeras desligadas. Então, isso me relaxou muito e ele me deu uma prévia do tipo de direção que a nossa conversa iria tomar. Então aquilo me acalmou. Eu fui parando as estereotipias, eu consegui responder, mas foi tudo improvisão, assim, foi muito doido. Pensar que hoje o videozinho, o corte, tem quase 2 milhões, não, tem 2 milhões, 2 milhões de acessos, fora a galera que assistiu na TV, e tem mais, né? No final do ano, eles reprisaram a entrevista que tinha acabado de acontecer. Então, assim, eu falei, pô, é que eles gostaram mesmo, teve uma repercussão legal, tipo, cara, que sensacional, assim. Foi uma experiência muito, muito fora, assim, de tudo que eu já imaginei viver na minha vida. Muito. Não, Tipo, e foi doido. surreal, cara, que as coisas que você falava, eu falava assim, porra, a cabeça da Tabata, cara. Porque foi muito. Você tava tão calma e serena, nada surtada. E eu falei, Gente, meu e aí eu Deus. fiquei pensando assim, meu Deus, se ele me perguntasse isso, o que eu ia responder? E eu comecei a viajar demais, né? E Gente, aí, foi é, muito difícil. e a única pergunta que a gente sabe é aquela, né? O que é O a que vida, né? Que é a é de, vida? é O de que é todo o a vida? programa. Aí, na hora que você falou aquilo, eu achei sensacional, cara. Porque eu falei, não, igualzinho que eu tava pensando. Se ele me perguntasse, eu ia ter que decorar pelo menos isso para É, responder o que é a cara, vida. era a única pergunta que eu sabia. O resto foi assim, segura na mão de Deus e vai, assim. Eu não sei da onde veio aquela calma, mas eu acho que veio muito desse papo que eu tive com ele antes, sabe? Mas, nossa, Isso. gente do céu. Aí parava para retocar maquiagem, para ajustar meu blazer, arruma microfone, luz na cara. Nossa senhora, foi Oh, muito doido tudo isso. deve ser nervoso demais, né? Aqui, Demais, demais. e, Pode falar. e vamos ver. A Dani me ajudou a pensar numas perguntinhas, assim, que eu tava meio Ah, que nervoso. show! Aí eu, Dani, me ajuda! Tá, mas, ó, é, eu queria saber Ai, um meus pouco cachorros começaram a também. latir. Ah, é só Desculpa, pegar Bruno, ele no meus colo que cachorros ele. começaram a latir. Peraí, peraí. Põe no Tá, colo aí não, que ele. pode falar. É, elas estão se estranhando aqui, mas vai embora. Se latir, eu coloco ali pra fora. Vai lá. Mas Deixa eu aqui, ver. me conta das suas profissões. Que história é essa de engenharia, depois designer? Que onda é essa de, tipo, uma Cara, bem diferente da outra, mas... E hoje, o que é, que você é realmente, assim? Você trabalha com o quê? eu sou designer hoje, trabalho numa empresa como analista de marketing, eu trabalho na parte de endomarketing. Então, as ações internas, eu dou algumas ideias, principalmente que envolve inclusão, diversidade, e faço os designs, né? Então, tudo que tem de comunicação interna da empresa sou eu que faço. Ah, E legal. atendo clientes também, né? Então, o pessoal quer dar um design mais legal para sua rede social, trazer um conteúdo, eu atendo clientes também como freelancer. Cara, esse negócio de design foi assim, eu sempre tive paixão por isso, mas eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com isso.
Eu fazia porque eu gostava, Uhum. sabe? Tipo, pô, lá nos anos 2000, quando eu abri o Photoshop pela primeira vez, eu me apaixonei, só que eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso. É. Então eu fui pro óbvio, né? O que que dá dinheiro? Engenharia, pô. O que Aham. que é uma... Eu não sabia que existia designer gráfico. Aí fiz É, engenharia e era ambiental. uma época que nem tinha muito, né? Muitas profissões, nos anos Não 2000, assim, tinha, né? não tinha informação sobre isso. Eu não sabia que designer gráfico era uma profissão. Então fui para engenharia, fiz, cursei, trabalhei na Dudalina, que é uma empresa grande aqui de Blumenau. Não sei se todo mundo conhece, mas era uma camisaria, né? E dentro Uhum. da Dudalina, eu conheci os designers da Dudalina. Eu falei, vocês ganham dinheiro fazendo arte? Eu também quero isso para minha vida. E aí eu comecei a estudar, sabe? E aí a Dudalina foi vendida, eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão e investi tudo no design. Investi num computador bom, em curso, em poder ficar um tempo sem trabalhar para poder estudar. Então, isso foi em 2018 e deu muito certo, poxa, eu estou muito realizada nessa profissão. Às vezes, como eu disse, eu surto total, porque é Uhum. difícil você lidar com demandas, né, com Uhum. interação constante, mas me encontrei. Então, se alguém tiver triste na sua profissão, gente, nunca é tarde para começar uma nova, nunca mesmo. É. Aqui você teve muitas dificuldades no mercado de trabalho? Ou você conseguia levar de boa, assim, esse... Eu não sei se você trabalhou muito em fora, assim, né? Lá dentro da empresa, ou foi Sim. mais online? Você teve muita Eu, dificuldade? Porque eu tive eu demais. Eu não consegui. Eu trabalhei 3 anos dentro da empresa, presencialmente na Dudalina. Eu não consegui lidar com aquele ambiente, foi horrível, tinha muita crise, passava muito mal e ninguém entendia o porquê, né? Tipo, não tem nada. Por que você tá vomitando, tá desmaiando? Você não tem nada. Assim, o médico não encontrava nada. Depois que eu fui para o home office, nunca mais passei por isso, nunca mais. Não sei como que era para você assim, mas para mim era terrível. Não dá para trabalhar numa empresa, não dá. Oh, eu nunca consegui trabalhar mais do que alguns meses. Só que assim, eu também tenho altas habilidades e eu sou formado em comunicação, né? E eu sou muito curioso. Então, às vezes eu gosto de uma coisa e aprendo. Aprendo sozinho e tudo. Então, tinha algumas coisas que eu vi assim, tem vaga de tal coisa, ligado a design, criação, mas alguma função que às vezes eu nem sabia. E eu, nó, que legal, eu ia lá, aprendia, fazia e passava. Aí eu Legal. começava a trabalhar, aí trabalhava bem, mas aí eu não conseguia, cara, continuar aquela coisa de todo dia acordar cedo, pegar um ônibus e ir, aí eu já começava a alimentar uma loucura na minha cabeça. Eu passava mal no caminho, então todos os trabalhos que eu tive foi muito, muito difíceis assim. Difícil, né? Sorte que eu trabalhava na faculdade também, porque eu Eu trabalhei também. é, em faculdade particular. Uhum. Só que como eu não tinha dinheiro para pagar, logo no primeiro período, quando eu entrei, eu fiz prova para trabalhar na faculdade. Aí passei, então eu ganhava Eu bolsa. também. Então Eu também fiz isso. eu ia para a faculdade 6 horas da manhã e chegava em casa meia-noite. E para mim era maravilhoso, que eu amo o Estudar clima o ambiente. acadêmico e estudar. Uhum. Então, nos meus horários vagos, eu ficava na biblioteca, ficava nos computadores. Então, eu aprendi muito, aprendi muito. Só que aí quando eu comecei depois que eu formei, aí eu fiz pós em comunicação também. E aí eu comecei a ir para os empregos, né? E aí eu comecei a passar muito mal, muito mal. Aí eu trabalhei Então, eu numa tô agência, nessa fase. eu Tô aí trabalhei nessa numa fase agência, de passar mal. Vai, é, conta, conta. eu trabalhei numa agência que eu desmaiava lá. E era uma agência que tinha Então, uns clientes grandão. E aí, só que eu não sabia, não tinha um diagnóstico. Eu só era um cara fresco, um cara que não dava eu conta, também. mas que era bom de trabalho, cara. Então, a galera me segurava porque eu sabia fazer as coisas, mas eu não dava conta. E aí eu desmaiava nos lugares. Aí eu deitava, colocava a perna pra cima, né? Ah, a pressão caiu, deixa o sangue voltar pra cabeça e tal. E Eu não tinha aí eles ficavam me nada gozando, de né? Que pressão, tipo, né?
Uhum. Você era pressão, não tinha nada a ver. Eu ia para o hospital, aferia a pressão, não tinha nada. O desmaio era Não, é completamente emocional no meu caso. mega taquicardia. Eu já fui de cadeira de roda pro hospital. Com a Nossa, minha mãe e a minha ex-esposa me levando. E chegava lá, fazia eletro, tava normalzinho. normal, assim. E Eu aí também. o povo me gozava lá no trabalho, né? Que se um cliente chegasse e falasse assim, ah, não, é assim que esses meninos criam, de cabeça para baixo e tal, deitado no chão. Porque se alguém me pegasse assim, passando mal, né? Tava essa Uhum, desculpa. Então eu ficava uhum. brincando. Mas eu não durei alguns meses nas empresas. A única que eu durei foi num jornal lá de PH, que eu trabalhei no jornal há um tempo, fiquei 2 anos, mas no final eu dei uma mega ultra power surtada, tanto que eu larguei tudo, né? Pedi demissão, é, separei da minha esposa, mudei pro interior sozinho. E aí, Nossa. mas aí eu já tinha a manha de trabalhar pela internet, então foi o que me salvou, né? E aí, ao longo do Hum, tempo, aí eu fui fazendo clientes, né, aí site de identidade visual, produtos, assim, de marca. E aí, na cidade que eu mudei, eu consegui arrumar uns clientes também, alguns festivais. E eu já fazia ilustração para livro infantil desde 2006. E show. aí, esse eram os trabalhos, mas era tudo online. Aí nunca mais, falei, nunca Nunca mais eu vou mais. trabalhar em lugar nenhum, cara. E aí eu É, eu também. sempre fico inventando moda de projetos, né, de trabalhos, mas Sei bem. é muito difícil, cara. Eu não sei, por isso que eu te perguntei, porque para mim era É horrível. uma tortura, e eu acho que para muita gente é assim também, né? Sem Eu saber acho. direito. Eu acho, e assim, eu tô muito nessa fase de descobrir o meu caminho, sabe? Do tipo, o que que é saudável pra mim? Porque eu ainda, sabe, se todo esse perrengue que tu passou e agora você, eu vou trabalhar. Eu tô nesse perrengue aí, de tentar entender o que que é saudável pra mim, qual que é o meu caminho, o que que eu quero fazer, porque é isso que você falou, eu passo mal também, tenho crise de ansiedade, é muito difícil. Assim, alguns dias eu me pego paralisada diante das demandas, né? Porque além de autista, eu sou TDAH, e aí é muito difícil para mim fazer coisas que não estão dentro daquilo que eu quero fazer. E às vezes eu não quero fazer Hum, aquele cliente, às vezes eu quero fazer outro cliente. Só que outro cliente não é prioridade. E aí eu uhum, paraliso diante dessa dificuldade de fazer coisas que eu não quero fazer ou de priorizar coisas, sabe? Essa sei. inabilidade de organização e planejamento é muito forte em mim. Então, eu tô nesse perrengue de crise de ansiedade, de me ver perdida muitas vezes. Mas eu Uhum. sempre digo que quando a gente está se sentindo perdido, eu acho que é quando a gente mais está próximo de se encontrar. Porque quando tá tudo muito bem, muito confortável, para mim tem alguma coisa de errado, sabe? Talvez a gente não esteja analisando direito. Mas quando dá aquele sentimento de tipo, perdido, o que que eu faço, para onde eu vou, eu acho que é ali que a gente está no momento de crescer, de se desenvolver. Eu tento pensar dessa forma, para não pirar de vez, né? Então, Mas é quando isso. você falou, eu lembrei, sim, eu acho, quando eu tô bem, eu acho estranho, sabe? Então, e assim, eu tenho depressão crônica, sabe? Então, às vezes, quando eu tô bem, eu vou lá na minha cabeça e abro uma gavetinha pra eu ficar mal, sabe? Entendi, Tipo, entendi. eu não, Porque eu é o não que você sei lidar. conhece. É o Então, que você conhece, então é confortável para você estar é, ali naquela situação. Por pois mais é, que doa, por mais que seja ruim, é o eu sei conhecido. lidar E com isso, nós, autistas, eu sei gostamos lidar disso. com isso, né? Nó, É uma emoção que você sabe lidar, então você busca, né? Eu sei, eu é. entendo bem isso, cara. E, Eu entendo e bem. aqui você, você tá com uma loja, né? É loja de estamparia, de camisas, ou são vários Eu produtos? ia, eu Conta um ia pouco. falar sobre isso agora. Essa loja ela já tem um tempo já, só que eu não divulgo muito porque eu fico meio com medo de encher o saco da galera com divulgação, sabe? Aí eu falei, ai não, eu Hum, tenho tanto orgulho dessa loja, eu gosto tanto que eu vou é, começar a é. falar mais. Mas ela já tem tipo um ano mais ou menos, onde eu vendo camisetas e moletons com estampas que eu crio. E eu tava pensando numa coisa aqui quando você falava.
Por que a gente não Ah, faz uma parceria, Bruno, de criar umas estampas lá pra loja com um ó, design seu, uma mensagem sua, a sua assinatura? O que tu acha? A gente podia conversar, né? nó demais. Ia ser super legal. Nó, Ai, que amei, bom! Eu tava muito falando amei. hoje, poxa, eu queria um designer homem que tenha outro estilo do meu, porque eu acho o meu estilo muito delicado, muito feminino. Eu queria É, uma outra visão, um outro sei. estilo. E, pô, eu adoro seu estilo, ia ser perfeito. Eu acho Vai, que, olha, bora. vamos Bora conversar junto. então. É, Fechou. bola demais. Ó, o Aproveita e pessoal falou passa que aí quer o a que que é. camiseta quando tiver. Hã? Aí, ó, viu? Já fazendo. Ó, o pessoal já quer. Já fazendo marketing já. É, e passa o endereço da loja já, então, pro povo fuçar e ver. Gente, ó, o arroba é mundatípico.loja, tá? Daí é o meu Instagram da loja exclusivo, mundatípico.loja. Porque na hora que eu criei, eu esqueci do meu, que é meu mundo atípico, né? Aí eu, TDAH, eu esqueci do meu próprio perfil. Como que é? Aí eu fiz a loja errada. Mas tudo bem. Coisas da Errado que vida. deu certo. É, tudo Aqui, bem, tudo bem. vamos para as fofocas. Porque que é fofoca? Mas não, tô brincando. Fofocas. Me conta aí como é que você é com relacionamentos. Outro Nossa, ponto que me gente. pega, viu? Outro ponto Como dificílimo. Eu é? Você achava que eu era mó difícil relacionamento? boa. É? Eu achava que eu era muito boa, sabe? Porque eu vivi um relacionamento de 7 anos que na minha cabeça era perfeito. Porque não tinha Hum, briga, não tinha estresse. E aí eu descobri que não tinha briga, não tinha estresse, porque eu aceitava tudo. Era um hum, relacionamento extremamente abusivo. Eu hum. era extremamente manipulada e abusada de N formas. Então, isso me quebrou. E aí eu descobri que o que eu tinha na minha cabeça como certo no relacionamento não era. Então eu tô tendo que construir um novo padrão, uma nova lógica. Estou nesse processo de entender o que é legal e o que não é legal dentro de um relacionamento. Isso é muito difícil, porque a gente não tem muito repertório, né, Bruno? Não sei se você às vezes se vê diante de situações que você não sabe qual é o esperado que você deve agir. E eu me Cara, vejo muito em situações assim. É muito complicado. eu sou muito péssimo, sabe? Assim, igual assim. é, E eu não continuo. Não, assim, eu sou péssimo em relacionamento. Porque eu ainda tenho uma questão que é tipo de não gostar muito de ficar de amorzinho, ou de Ah, ficar eu também não gostava, não. encostando, ou até É, eu mesmo essa também. questão sexual. Nó. E isso acaba sendo um pouco a base do relacionamento, né? Por mais que o que eu acho mais interessante é a cabeça da pessoa, e às vezes está do lado só fazendo uma coisa legal. É. Nossa, eu acho isso. Ai. Ou então o jeito da pessoa mesmo, né? Mas as pessoas Uhum. elas necessitam muito, né, do toque, Toque ou físico, de né? ficar elogiando muito. E para mim é meio que óbvio, assim, nossa, as pessoas é, faz uma coisa legal, como eu vejo que é legal, eu acho que é meio que óbvio, assim, não preciso ficar falando para É. ficar Sabe o que, marcando. sabe, para reforçar, né? Sabe o que eu aprendi, Bruno? Eu aprendi muito assim, ó, que a gente tem que ter a plena consciência de qual é a nossa linguagem do amor. Qual é a linguagem do amor que a gente oferece para o outro? Qual que a gente gosta de receber? E procurar alguém que seja compatível com a nossa linguagem do amor. Porque vou te dar um Uhum, exemplo. Eu não sou uma pessoa de toque físico também. uhum, E não vai dar certo se eu me relacionar com alguém que a principal linguagem do amor dela é o toque físico. é, Vai dar conflito. E eu sei, porque eu cometi esse erro já. uhum, Então hoje, quando eu vou me relacionar, eu busco entender quais são as linguagens do amor dessa pessoa, para ver se são compatíveis com as minhas. E se os propósitos de vida dela também são compatíveis com os meus. Porque não adianta, assim, tá tudo bem agora, mas você quer uma coisa para o futuro e a pessoa quer uma coisa completamente diferente, entendeu? é, Então isso também não vai funcionar.
Então tem que ter uma compatibilidade de interesses e de forma de demonstrar afeto e amor. Eu, por exemplo, hoje estou vivendo numa paz muito maior porque estou namorando uma menina autista. Então, apesar de nós não sermos todos iguais, existe muito mais compatibilidade, né? Existe muito mais parceria, sabe? Então, se torna um pouco mais fácil todo esse processo quando a outra pessoa... E não digo assim, autista tem que namorar com autista. Não. Autista tem que namorar com alguém que o respeite, que o acolha, que veja valor nele, sabe? Porque esse negócio de, que aceite, pra mim, aceitar o básico do básico. Tem que me aceitar? Aceitar o básico. Não, eu quero Já tem que alguém começar. que me... Não, eu quero alguém que me coloque pra cima, que, sabe, me trate bem, que entenda as minhas limitações e que esteja ok com elas. E, né, e que tenha também o carinho de expressar de forma tranquila quando algo não estiver legal. Sim. Né? Porque a pessoa não é obrigada a aturar tudo que eu faço. Mas tem que ter um jeito de conversar sobre isso. Não adianta brigar, fazer cara feia, ficar sem falar comigo, que eu não vou nem perceber, sabe? Que eu fiz algo. Eu ia falar isso. E muitas vezes não é nem sacar, se não for na cara. E porque a gente meio que fala na cara também, né? Então a pessoa também tem que falar na nossa, porque às vezes a gente não percebe. E aí, é mesmo, hein? Se isso não é legal. Entendeu? Tem que ter diálogo, gente. Tem que ter transparência, tem que ter parceria. Se não tiver isso, não vai fluir. Nossa, a pior coisa que tem é você estar num relacionamento que você tem que ficar adivinhando se a outra pessoa tá feliz, se a outra pessoa tá triste, o que que ela quer que você faça, o que que ela espera de você. Isso é terrível. Eu já vivi assim, e é um desgaste emocional horrível, porque você vive numa paranoia. Vive numa paranoia de tipo, será que eu fiz algo de errado? Será que essa expressão significa tal coisa? Nossa, isso é horrível. Nossa, não. Muitas vezes, eu pergunto pra Dani, sabe? Porque a Dani é mulher, né? Então, às vezes Aí a tu linguagem... recorre ali, tu tem um suporte ali. Às vezes a linguagem é diferente, né? Às vezes eu posso não entender. E como eu sei que eu não entendo mesmo, às vezes, o povo até brinca, né? A pessoa vai me cantar, aí fala assim, que eu não sei responder, sabe? Tipo, e eu morro de vergonha dessas coisas. Então, às vezes, eu pergunto pra Dani, Dani, o que quer dizer isso aqui? Aí ela vai trocando ideia, né? Eu falo, então tá. Então me ajuda. Aí, às vezes, senta eu, ela e o marido dela. E aí a gente fica conversando. E assim, é eles sabem ótimo, que eu né? só arrumo treta, né, cara? Assim, de tipo, nossa, eu não entendo. Ou então, acho que é uma coisa é outra. Me envolvo em umas coisas meio esquisitas. E aí, eu tenho que eu recorrer acho que é muito a difícil. eles. Eu imagino, sabe, Bruno? Porque eu acho que é muito difícil um homem autista nessa questão de relacionamento, porque a gente vive numa sociedade muito machista ainda, que espera que o homem tome a iniciativa, que o homem demonstre interesse, que o homem corra atrás, que o homem adivinhe, que o homem faça isso e faça aquilo. E o homem autista, às vezes, ele não sabe como agir diante dessa situação. Não é isso? Tipo, e você se vê assim, às vezes não conseguindo jogar esse jogo maluco de o homem tem que. Gente, o homem não tem nada. Pelo amor de Deus, mulheres, se vocês estão afim, vai atrás. Hein? Que chato isso. Ficar esperando o cara, sabe? Tem muito isso. Tem muito isso de ficar esperando. A minha sorte é que eu não sinto muita falta, sabe? Assim, eu sinto falta de uma pessoa legal do meu lado e tal, mas eu não sou aquela pessoa, eu já não gosto muito de sair. Então eu não sou aquela pessoa que sai pra arrumar alguma coisa, hoje eu tô afim de dar uns beijos e tal, eu não sou desse tipo de pessoa, mesmo porque eu não curto muito. E assim, eu não fico com pessoas que eu não conheço, cara. Tipo, isso eu tá na rua, aí vou pra um bar, aí você conhece... Não. Conhece lá, então, não vai rolar. Então, se eu sentisse falta, tudo ia ser difícil demais, mas como eu não sinto, tô ótimo. Hoje eu tava conversando com uma mãe lá
associação, e aí a gente estava falando sobre isso, né? E eu falei, ah, não, tá ótimo, eu já tenho um relacionamento com a Dani, com o marido dela, com os filhos dela, então isso já me supre, saca? Tipo, isso não, tá ótimo, tá ótimo. Então, uma Entendi. das vantagens minha em relação a isso é exatamente, eu tenho que estar de boa, mas ali no Sim. ambiente e tal. Isso já me deixa, já me traz amor, entendeu? Uhum, E, uhum. mas eu te perguntei porque também é uma das reclamações maiores, né, entre as pessoas, É, assim, autistas, é essa é, parte de relacionamento, amizade. Eu não sei, é. acho que a gente até fez uma perguntinha aqui sobre isso, sabe, de Uhum. amizade, que é. Outra Ah, coisa difícil, né? é, porque igual a Dani fez assim, que a Doroteia, né, nos livros a gente traz uma mensagem que é muito assim, da turma da Doroteia e da importância de ter amigos para ajudar a enfrentar os obstáculos, né, e tudo. E aí chegou uma pergunta aqui de alguém que é assim, queria saber como era na escola em relação à amizade. Meu filho chora por não ter amizade. Então, a gente podia Horrível. casar essas duas coisas, é, a pergunta dela e a nossa, que como que você é em relação à amizade, se você sente falta ou gosta de ficar sozinha. Porque no meu caso, eu sou muito É. mais, assim, eu tô bem comigo mesmo, sabe? Sozinho, fazendo minhas artes. Eu fico viajando. Mas, igual assim, no caso do filho dela, chora por não ter amigos, sabe? Como que Sim, você eu chorava é nessa também, chorava. questão de amizade? Quando eu era novinha, eu chorava escondido pra não preocupar meus pais, sabe? Eu chorava porque eu Oh, não tinha amigo, porque ninguém me convidava para as oh, festinhas. Eu era uma criança bem sozinha, só que era bem engraçado. Ao mesmo tempo que eu chorava por não ter amigos, eu gostava muito de estar sozinha. Então, tipo, não é que eu queria ter amigo, eu queria sentir que eu fazia parte de alguma forma. Por exemplo, eu não queria ir na tua festinha de aniversário, mas eu queria ser convidada, pelo menos. Eu queria saber que entendi. você pensou em mim. Eu não ia, Aham, mas legal. É, eu queria me sentir parte. Hoje, eu percebi que eu não tenho habilidade de manter amigos. Eu tenho habilidade de fazer amigos, mas de manter eles não muito. Eu tenho, porque assim, eu sou uma pessoa que tem uma certa habilidade de socialização, por conta dos hiperfocos, eu tenho muitos assuntos que eu consigo conversar, só que depois eu não sou uma pessoa muito presente. E amigos demandam presença, que você mande uma mensagem de vez em quando, que você vá visitar. E eu acabo ficando tão imersa nos meus hiperfocos e nas coisas que eu gosto de fazer que eu não sou muito presente. Então, eu tenho bem poucos amigos mesmo. As pessoas que entendem que eu sumo. Essas pessoas que entendem que eu sumo e apareço, tipo o mestre dos magos, assim, são as que continuam minhas amigas. O resto já se foram. Como que é pra você isso, assim? pois é, então, eu tô viajando aqui, você tá falando, né? E eu tô vendo, desde a infância, as pessoas que continuaram na minha vida. Porque eu não sou de fazer novas amizades, né? Igual eu falei, Uhum. assim, eu tenho dificuldade de conhecer pessoas novas e tal. E aí, é, eu tenho assim, umas melhores amigas, geralmente mulheres. Eu nunca me dei Mulheres. bem com homens, sabe? Eu acho porque também eu, eu tinha, eu, eu tive, né, um pai muito difícil, machista, Hum. preconceituoso, e eu sempre fui mais fresquinho, mais tal, e gostava Mas muito, assim, delicado, meigo, né? isso. E para ele era isso, era viadagem, era essas coisas. Então, para Sim. mim, todo homem tinha a cabeça dele. E quando eu cheguei nas escolas, os papos eram sempre os mesmos. Violência ou mulher. E era tipo de coisa que eu Uhum. gostava de conversar, cara. Eu, Uhum. eu, eu gostava de, é, de brincar com as meninas, de colecionar papel de carta, de trocar papel de carta. E aí as meninas gostavam de mim, os meninos me gozavam, não tava nem aí. E eu não me importava com isso. E então eu acho que Que causava bom. mais ainda uma irritação neles, Com né? Porque certeza. não me atingia. E aí
ainda tinha essa questão de relacionamento, que eu tinha muita fama de que eu ficava com tal menina do colégio e tudo, só que era tudo mentira. E eu não desmentia, porque eu morria de preguiça, pelo amor de Deus, eu tenho que desmentir uma coisa que nem existe. Então, meio que criava um personagem do Bruno, né? E isso me afastava um pouco mais ainda das pessoas também. E aí, mas eu tive uma namorada na época do colégio. Ela tinha 14 anos. A gente namorou 2 anos. E hoje ela é uma das minhas melhores amigas, até hoje. Que A legal. minha ex-esposa estudou na escola também. E a gente ficava de vez em quando, mas na fase adulta a gente começou a namorar, casou, a gente ficou 10 anos juntos. E hoje é uma das minhas melhores amigas. A Paula, eu conheci ela na faculdade, em 2001. E ela se tornou minha melhor amiga. E todas as outras pessoas afastaram porque eu não gostava de sair, ou então chamavam sempre, eu não ia. E foram parando, né? Então as pessoas que tiveram um pouco de sensibilidade de tentar me entender por que eu não gosto, ou então gostavam mesmo de mim. Que aí são as pessoas que se mantêm na sua vida, né? Exato. Então, quando eu mudei pra cá em 2017, né? Fui pra Tiradentes, depois eu mudei pra São João del Rei. E aí eu conheci a Dani, que tornou minha melhor amiga. E é a minha gangue, assim, né? A família dela e eu. Então, eu acho que, assim, as pessoas que continuam com a gente, eu acho que é porque aceitam a gente, acabam aceitando a gente, ou entendendo que as coisas que a gente faz não é por maldade, né? Assim, por maldade. São as pessoas verdadeiras, né? São as pessoas das amizades de verdade, assim. Eu vejo que não é que eu não sei manter amizades. Eu não sei manter amizades superficiais. Aquelas amizades que são movidas por interesses muito rasos, né? Essas não ficam mesmo, não ficam. Então, prefiro ter poucos do que ter muitos que não somam, não agregam, né? É bem isso. Mas a Dani fala uma coisa, sabe? Que a Dani tem muitos amigos. E aí ela tem um grupo de amigas. E ela ama as amigas. Só que assim, ela não tem necessidade de ficar encontrando com elas. Sabe? Se conversa com elas ali no grupo e tal, já tá ótimo, sabe? Então, não tem aquela necessidade de ficar encontrando toda semana ou essas coisas. Então, assim, é difícil para as outras pessoas entenderem, mas quem entende acaba se mantendo como amiga, né? Quem é empático fica, né? Deixa eu ver se aqui. Minha cola. E aqui, o que você gosta de fazer quando você não trabalha? A gente não tem Eu isso. trabalho. Porque a gente trabalha. A gente trabalha, a gente não para de trabalhar. Tipo, quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu trabalho. Igual eu me divirto muito trabalhando, assim. Eu também. Eu descanso trabalhando. Eu faço os meus projetos. Então, eu sou 24 horas trabalhando. Só que eu tenho, assim, a minha rotina, né? Então, vamos supor, eu vou de manhã, eu não sou nada. Sou nada, nada, nada. Não aguento nada. E eu tomo remédio para dormir. E aí eu sou, assim, um zumbi de manhã. Só que se eu acordo cedo, eu faço muita coisa. Então, desde sempre, eu nunca marco nada de manhã. Os meus clientes sabem que, não, de manhã eu não funciono. Não rola. Então, eu já meio que fiz isso, né? Então, de tarde eu saio, vou para associação, a gente trabalha lá. De noite eu chego e fico trabalhando. Só que, às vezes, quando eu tô sem fazer nada, aí eu vou trabalhar e, às vezes, eu coloco série e fico trabalhando. E vejo, assim, uma temporada inteira trabalhando e vendo TV. Trabalhando. É isso que eu faço. Então, você também é igual a gente. Igualzinho.
igualzinho. Tipo, às vezes eu posso não estar trabalhando em algo que me dê dinheiro, por exemplo, mas eu estou trabalhando Hum. num projeto novo, eu estou trabalhando para alguma Sim. coisa para o Instagram, Sempre bolando alguma pensando, né? ideia. Estou Sempre. sempre criando alguma coisa, assim, e é muito doido isso. Eu acho que os únicos momentos que eu paro é quando eu falo, vou cantar um pouquinho. E aí eu fico cantando. É a única coisa. O resto, eu E, fico nesse computador aqui. e, e você fica cansado, assim. Eu sei que você, igual assim, você já falou, né? Que você é super comunicativo, que você é super, Né? tem super uma desenvoltura, assim, na comunicação e tudo. E, e depois, assim, você fica normal ou você Nossa, acaba? Você fica nossa, eu fico bem cansada. destruída? Bem. Assim, eu acho que o Instagram me trouxe muito treinamento. Antes eu ficava muito cansada com live, ficava muito mal. Às vezes eu entrava em crise depois de live. Só que eu acho que eu fui me adaptando, eu fui aprendendo, eu fui me acostumando com essa rotina. Então hoje eu não tenho mais tanta crise por conta da interação. Sei. Só que às vezes eu tenho, porque eu tenho às vezes que falar com muitas pessoas, responder muitas mensagens, e aí vem a crise, assim, sabe? Eu me sinto bem É, sem energia, sem alegria. Eu vou desligando, literalmente. É muito doido, assim, porque você sente que o seu corpo tá dizendo, não aguento mais. E aí você vai murchando. é. Não sei se você sente isso também, esse desligamento. No... eu tô assim, eu tô acabado. Tô acabado. Hoje eu acordei, aí a gente ia trabalhar, né? Falei, Dani, eu tô assim, destruído. Porque a gente tem trabalhado muito, sabe? Desde o começo do ano, a gente Uhum, tem trabalhado muito e, e eu tô dando eu tô dando arte terapia lá na associação. E aí, esses encontros e tudo, demanda muito uhum, de mim. uhum. E, e Imagina. ainda, e eu ainda cismei de voltar com as lives, né? Que A são gente coisas assim. fala isso. Será que era o momento de voltar com esse projeto, Bruno do céu? Mas, porque eu vi, assim, já passou um ano, e é legal, sabe? Aí eu falei, quer Uhum. saber? Eu preciso, é uma forma de eu exercitar também, sabe? Mas é mesmo. Então, e o pessoal ficou pedindo também. Eu falei, quer saber? Vamos tentar voltar, porque a Sim. gente pode ter um papo diferente, assim, ou, sei lá, conversar. E aí eu Mas cuidado senti essa também para não entrar em necessidade. crise, né? Não, Cuidado para não então, ser demais. e aí, o que que eu pensei? Eu vou tentar, né, com o pessoal e tal. Aí o pessoal quis, aí eu fiz uma mega agenda. Uhum. Aí eu falei, tô fudido, né, cara? E agora? E aí, mas não, aí eu vou, sei lá, eu tô exercitando para eu também, eu não posso continuar nesse ritmo que eu tô de só ficar em casa ou não conversar com galera. Eu tenho que também, isso acaba sendo um pouco parte da minha terapia, saca? Tipo, Uhum. de Uhum. até mesmo de eu desenvolver É mesmo. socialmente. É Então, super, é super. é, Ajuda demais isso, e, demais mesmo. Falo por e experiência o- própria, assim. Nossa, o tanto que eu né? desenvolvi depois que eu comecei a conversar na internet, fazer lives, meu Deus, nossa, Aham. E eu acho legal, eu indico muito. assim, não é sempre também que a gente consegue conversar com as pessoas, assim, parar uma hora para ficar conversando, ou até É, coisas bobas, mas que coisas legais que vai ser bom para a gente. sim, Então, é justamente também para sair daquele isso. comodismo meu. É É... verdade. Então, eu falei, quer saber? É legal, o pessoal gosta, então vamos. E acaba É que isso. perdi. O que eu ia falar? Olha só. Acaba, tu ia falar que além de Pois é, e ser acaba do que o pessoal gosta, porquê acaba de. dando uma E terapia, né? acaba que é isso aí, a galera. A gente aproxima mais das pessoas também, sabe? E eu gosto, assim, Sim, do, total. do, do público da Doroteia, porque. É um público super legal, sabe? Um Então, público fofo, né? a gente, a gente recebe cada mensagem no Instagram, no WhatsApp, e é gostoso demais,
Porque, assim, é um projeto nosso e a outra pessoa gosta. Nossa, que legal isso, né, cara? É É muito surreal isso, legal né? isso. É Eu acho surreal. surreal. Quando eu Ó, olho que tem gente, quase 100 mil pessoas que querem me ouvir, eu não é? fico, como É, assim, gente? mas sou Isso? eu, Que né? doideira é essa? Tipo, cara, só eu, só não tem nada Não sou eu, demais. Tem é. 100 mil pessoas quase lá querendo ouvir o que eu vou falar. Eu fico, gente do céu, que É. loucura é essa? E, É muito doido mesmo lidar e com que isso. responsa, né? Igual a gente tem muito cuidado Demais. com o que a gente vai escrever, com o que a Nossa, gente vai passar. demais. Ainda É. mais que a gente conversa muito com as crianças, sabe? E aí, é, eu sempre falo isso, que às vezes a gente pode falar uma coisa que pode desestimular totalmente a Sim. criança pro resto da vida, ou a gente pode fazer falar uma coisa que pode dar força para ela pro resto da vida dela, sabe? Uhum. Tipo, pra ela É uma acreditar. responsabilidade gigantesca. É Então, uma as responsabilidade mensagens que a enorme. gente passa, eu acho que assim, é muita responsa mesmo. Muita, E, muita. deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Ó, Já tem um são monte de quase 9 pergunta horas. aqui, gente. É verdade, pô. Nem vai dar tempo da gente responder muita pergunta, mas tinha um monte. Não Deixa deu tempo. eu ver aqui. Deixa eu. Gostaria de saber como. Vamos rodar aqui. Ah, o povo, todo mundo elogiando, tá amando, bate-papo legal. Ah, que legal. É, a, a psicóloga Letícia Grossi. Vou aí dar um abraço bem apertado em vocês, porque a gente adora contato, né? Ah, eu Ela tá enchendo o saco. adoro um Vai. abraço. Eu adoro um Apertar. abraço. Deixa eu ver. É, não. Muitos elogios, muitos elogios. Boa noite. Eu tenho uma bebê, ó, Thalia Padilha. Boa noite, eu tenho uma bebê de 1 ano e 5 meses que está com autismo. E com vocês estou aprendendo a lidar com o jeitinho dela. Cada dia uma luta diferente, mas com muito amor está dando certo. E é isso, sabe? Nós somos É pessoas isso. autistas, nós estamos aqui e o bebê também vai estar um dia, né? É isso. Então É é isso. isso, É é dar amor. com amor, com amor as coisas ficam bem mais tranquilas, mais leves, né? É, e Teve uma pessoa que perguntou ali sobre seletividade alimentar, se eu sou uma pessoa seletiva. Você é, Bruno? Você teve seletividade alimentar? Você é seletivo nessa parte? não, eu só tenho nojo. Mas assim, Hoje. não, mas então. Só que não é. Ó, textura me incomoda um pouco. Mas, vamos supor, eu não gosto muito de comida molhada na rua. Então, eu acho que é meio que um nojo de não saber a procedência da Uhum, parada ali. Mas se eu fizer uhum. uma comida molhada, Malhado. eu vou comer, Você come. porque sou eu que faço e eu adoro cozinhar. Então, Entendi. eu não sei. Não sei se tem alguma. Se tem coisas que eu não gosto, né? Do gosto. Mas aí eu já acho que é um pouco de trauma. Eu tenho pavor de Uhum. cará. Eu não sei Hum. se você conhece. Não Cará. conheço, já ouvi falar, mas não sei o que que é. É uma raiz aí. E tem um outro nome Ah, tá. também que eu esqueci. É tipo mandioca. É tipo Mas, uma mandioca, mas não é mandioca, né? é. E aí, eu lembro que eu tinha nojo daquilo. E meu pai me obrigou a comer, e eu até vomitar e tal. Então, nunca mais na vida eu coloquei aquele trem na boca. Sim. E hoje, só de ouvir o nome já me dá um. Então, eu acho que é Um muito de nojo. trauma. Uhum. Mas eu não gosto de coisa muito pastosa e molenga. Não Uhum. gosto muito de. Vamos supor, põe um estrogonofe, que é meio aguadinho, né? E um feijão. E aí É. aquelas duas águas se misturam. Então eu tenho Hum, nojo dessas coisas. Eu não eu tenho tenho nojo várias de coisas também. seletividade alimentar, não. Mas igual assim, tem época que eu só compro miojo, como miojo. Aí tem época que eu só como Perfeito. arroz com feijão, sabe? Uhum. Eu também tenho Tem muito época. isso. Então, eu não sei se é uma seletividade ou sei lá. Pode É ser, um né? comportamento Também. repetitivo, né? Um Isso comportamento. é.
Eu acho que é Eu mais também tenho isso. isso. Às vezes eu só quero comer aquilo e aí eu passo tipo um mês, 2 meses, 3 meses É, comendo só aquilo. Aí depois muda. Aí eu, eu passo um tempão comendo outro. É muito assim. É muito. é, Mas eu fui bem e seletiva quando eu era criança, assim. Não comia nada, nada, nada. Eu tinha várias piras. Por exemplo, eu só comia tomate em cubinhos. Se tivesse cortado em rodelas, eu não comia. Eu demorei gente, pra conseguir comer. a Nossa, eu Dani é demorei. assim com cebola, cara. Como assim, Sério. cara? Eu tenho essas piras, Olha assim. que Ah, sim, por exemplo, eu doideira. amo beterraba. Mas beterraba ralada, eu não como por nada nesse mundo. Nossa, Deus me livre. Sai desse Gente, negócio então daqui. o formato já te O traz uma estranheza. formato, é textura, cor. Eu tenho várias piras com Olha. comida, mas eu aprendi que não entra em seletividade alimentar. Ah, É é? outro, é restrição, acho. Acho que é restrição. Enfim, para ser seletividade tem que ser um pouco mais intenso do que é. Tem que ser mais seletivo mesmo, sabe? Ter poucas opções de alimento. Hum, Ah, quando a gente tem entendi. só essas piras, sim, tem outro nome. Entendi, Não é ó. seletividade. Boa. Eu tô caçando aqui a pergunta, mas eu acho que eu tô meio perdido. Teve É... teve uma pessoa que perguntou se os nossos Ah, amigos entendem quando a gente está em crise. Teve uma pessoa que mandou essa pergunta. No meu caso, entendem, porque, como eu disse, tem bem poucos amigos, então já estão acostumados. é, Já estão super é, acostumados. no meu caso também, porque, vamos supor, eu acho que as três já passaram por situações que me viram tendo crise, e Uhum. outro dia mesmo eu tive uma crise, desmaiei no colo da Dani, quando a gente estava viajando para dar uma palestra. Então, aí eu nem dei, né? Assim, aí eu chapei de remédio, assim, de tipo, pra ir voltando, né? Aqui os Rivotril lá, que eu tava pagadaço. E aí, quando a gente chegou na cidade, aí ela deu a palestra e tudo, mas eu Sim, acho que foi a primeira vez que ela me viu fazendo na prática, né? O que a gente fala sim, tanto. E foi sim, é verdade. engraçado porque a gente estava viajando com, com um deputado e a assessoria dele. E aí mudou o ritmo, a gente ia sair de manhã e ia para a cidade dar palestra e tal, um trem todo. Só que aí eles, não, vamos passar ali primeiro. E aí passamos amanhã num evento, não sei o quê. E aí aí eu tive que almoçar e aí eu já estava desconfortável e Uhum. tal. Na hora que a gente entrou no carro para ir para a cidade, né? Comecei a passar mal. E Nossa, aí minha pressão começou a cair, eu apaguei. Mas aí agora. foi ótimo, porque foi isso mesmo, sabe? Foi meio que uma prática, assim, para eles verem Sim. também que, Como tipo, que é? por mais que a gente É que aparenta, acontece, né? por mais que a gente É, aparenta tá bem, a gente tá segurando muito, até é, no ponto que não deu, e é. porque é um pouco vergonhoso, assim, passar mal em público, porque É, no meu ninguém quer, caso, né? ninguém quer. E aí no meu caso, sim, eu tenho muita dor de cabeça, eu começo a enjoar, daí eu tenho muita taquicardia, e aí eu desmaio. E muitas vezes, na adolescência e tudo, eu passava mal em ônibus, na rua, e o povo me deixava lá. Porque eu só era um Uhum. cabeludo tatuado, então o povo achava que eu era Zé Droguinha e deixava lá. Ninguém Uhum. chegava para ajudar, Meu Deus, não. ninguém ajudava. E muita Meu gente deve Deus. passar isso, viu? Então, Nossa, deve é, ser tenso. realmente. Realmente. Mas eu O acho que pessoal tá sim, perguntando se vai tipo, ficar salvo, vai, Bruno. Vai ficar salvo? claro que vai Vai sim. ficar, gente. Aqui, vou passar para a última pergunta, não é o Bora. que é a vida não, mas é uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo. Que é, claro que no ambiente da Doroteia, né? Uhum. Se você fosse um animal marinho, qual que você seria e por quê? Nossa, um animal marinho. Eu seria um tubarão, eu amo tubarão. Nossa, eu sou apaixonada por tubarão. Foi o É, meu hiperfoco. Eu acho você, tubarão lindo, 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 forte, você seria um tubarão, empoderado. então? Seria, anda sozinho. É, sabe, tubarão é minha Independente. vibe. Eu seria um tubarão.
Independente, independente. Sabe? Gigantão. Eu não sou gigantona, não, mas eu acho bonito que ele é gigantão. Nossa, eu seria um tubarão Ah, branco ainda. mas você é gigantona nas redes aí, minha filha. Você é gigantona. Então, isso aí já tá, ué. Né? Então eu seria o tubarão gigantão, o tubarão branco. É, eu tô com medo da live cair. Tem até algumas Não tem mais perguntas isso, aqui. não, mas eu tô com medo de você ficar mal depois de tanta interação. Mas não tem mais Não. tempo, não, eu acho, viu? Oi? Pelo menos não. Eu Não acho que tem não tem mais essa mais, de não? 1 hora, não. Ah, Não, geralmente então continua. vamos partir para as perguntas aqui que eles deixaram na caixinha aqui, ó. Tá. Hum, que essa aqui é do Relação do Filho, que chora porque não tem amizade. Hum, É, aí, ó, a Fati Blue falou assim: descobri meu autismo após os uhum, 38 anos. Isso porque tenho gêmeos autistas. Foi uhum. libertador. E é muito isso, né? As pessoas que É, têm filhos os autistas se pais descobrem e as autistas. mães se descobrem pelos O seu filhos, né? diagnóstico, você tinha quantos anos? Tava com 28, foi em 2018 também. 2018, aí o laudo foi 2020. A Não, avaliação que saiu antes da psicóloga. eu conto também quando eu descobri, independente do laudo, quando o laudo veio, É, porque o laudo é só uma confirmação, então antes você já estava, né, já sabia. 2018 também. 2018 Ah, que também. legal, igual eu. Eu tinha, o quê? 39 anos. Eu tenho 44 hoje, então, é. E a outra aqui você tem dificuldades na escrita? Pode ser para nós dois. Você tem dificuldade na Uhum. escrita ou Hoje em dia, alguma não. parte da comunicação? Hoje em dia eu não tenho dificuldade na escrita, mas quando eu era criança, minha letra era muito feia, eu colocava muita força no lápis, eu tinha dificuldade, então eu segurava com muita força, o que é engraçado, porque eu desenhava bem, mas escrevia mal. Porque eu acho que eu desenhava coisas grandes. E a letra é pequenininha, então eu acho que era isso. Eu tinha dificuldade com coisas delicadas, detalhadas, que exigiam da minha coordenação motora. Eu fiz muito caderno de caligrafia na vida, muito. Nossa, Nossa, eu, pesadelo. na, na parte de escrita mesmo, eu sempre achei mais fácil caixa alta, né? Eu Escrever também em letra de escrevo assim. forma. Eu escrevo Escrever letra de forma. letra cursiva, cara, eu não dou certo. Minha letra é feia É. demais. A minha E também. nó, eu não consigo. Acho que eu nem sei hoje em dia, porque é cheio das voltinhas, cheio dos negocinhos. Então, pra mim, não. Pra mim é tudo letra maiúscula, eu acho mais fácil. E aí, eu não sei se ela quis dizer nessa parte mesmo, ou se da gente criar textos. Então, Eu eu criar vou texto, pode ser. aproveitar para responder, porque a gente está falando de livros também, né, e tal. Então, para mim, não, porque eu sempre gostei muito de literatura. E eu escrevia poesias na época da escola, tinha vergonha porque Hum, o povo gozava, mas acabou que isso acabou me rendendo vários caderninhos com escritos meus. E que eu legal. cheguei a lançar 2 livros de poema, um em Que dois mil e show, sete e um em 2010. que Então, acho que massa. foi o início assim, de eu mostrar uma veia artística, sabe? E Uhum. mesmo eu fazendo pinturas e outras coisas, só em 2012 que eu fiz minha primeira exposição. Então, eu acho que é mais pela necessidade de, Sim, de escrever, né, o meu sentimento. Eu acho que por não conversar com muita gente sobre isso e por ter várias questões na época da adolescência, eu escrevia muito, eu para mim Uhum. mesmo. Eu ia falar Então, isso também. eu acho que isso exercita a gente a Com escrever, né? certeza, Ou a com criar. certeza, Então, com certeza. não tive, não tenho muita dificuldade. E isso me ajudou hoje a criar os textos, escrever os livros. Mas eu acho que depende muito, né? Assim, tipo, eu acho que todo mundo é capaz, assim, também, sabe? É É, só dar.
não cortar a vibe da pessoa. Deixa. Dependente se é bom, se é ruim. Mas isso aí ajuda Sim. até uma É. terapia, né? Colocar no papel. Exato. Eu ia falar isso. Às vezes as pessoas acham que eu sempre falei bem. E na Uhum. verdade foi treino. Muitas coisas na vida são treino. A escrita é um treino, a comunicação oral é um treino. Instrumentos musicais, desenhar. As pessoas são capazes, se elas treinarem, Uhum. se elas praticarem. Porque às vezes a gente acha que tem que nascer já com aquela habilidade perfeita. E não é assim. Às vezes a gente tem que trabalhar em cima daquela habilidade até ficar bom, né? E a Nossa, é muito mais escrita foi muito suor. isso também. Uhum. E a escrita é É muito isso. E mais acho que como treinar. muitos autistas escrevem para desabafar, eu conheço muitos autistas escritores, muitos textos lindos, assim. E então também não tive dificuldade. A minha única dificuldade era com relação ao TDAH. Eu escrevia as coisas pela metade. Tipo, eu tava falando assim, o céu é verde como a grama. Sabe, eu mudava de assunto. Tipo, eu tava falando de uma coisa, eu lançava outra. Então, depois que eu aprendi a driblar isso e revisar os meus textos, nossa, aí só foi. Nota máxima sempre em redação. Sempre, sempre, Cara, sempre, sempre, sempre. tem que fazer uma tirinha disso. Igual hoje eu e a Dani, a gente tava no centro, né? E a gente tava de carro. E aí eu perguntei um negócio sério pra ela. Ela começou a me responder. Aí virou, ó, uma casa laranjada, não sei o que. Aí pô, Volta! aí me veio na cabeça uma tirinha assim, do tipo, a pessoa tá falando, passou uma borboleta. Aí, tipo, para de falar a coisa séria, seriona, Uhum, assim, uhum. um monte dispersa. Aí eu fico imaginando vocês É, TDAH assim, sabe? Tipo, não sim. pode passar nada no caminho que tira atenção, Às vezes né? não passa nada, E Bruno. dispersa. Às vezes passa na mente, Na mente. sabe? Nossa, é na mente. E aí eu escrevo o que eu pensei, não tem nada a ver com o que eu estava escrevendo, sabe? Tipo, eu lembro que eu tenho que tirar a roupa do varal. Eu escrevo que eu tenho que tirar a roupa do varal, às vezes, no meio de um e-mail de trabalho, porque eu pensei Aham, naquilo. Aí eu fico, meu aham. Deus, eu tenho que revisar tudo que eu faço. Tenho que revisar umas 3 vezes tudo que eu faço. Porque ou Mas, tá e pela sabe, metade, ou tá ao contrário. Nossa, terrível. mas igual assim, essa coisa de roupa de varal, eu esqueci as coisas, sabe o que que eu fazia? Eu tinha uma Hum, técnica, cara, que eu pegava o pregador de roupa e colocava na manga da minha camisa. E aí, quando eu esquecia alguma coisa, quando eu bati o olho, eu já lembrava o que empregador. que era. E eu, nossa, Boa, é aquilo. E aí eu ia, fazia, eu não tenho boa. TDAH. Mas às vezes eu faço tanta coisa, e minha cabeça é tão agitada que eu Uhum. esqueço. Porque eu faço várias coisas Sim. ao mesmo tempo. Então, quando eu coloco essas coisas, eu, nó! Aí a água do café já tá, tipo, quase no final, sabe? Mas eu deixei lá. Outro dia, Sei. eu pus um misto pra fazer e fui cuidar do cachorro da Dani, que eles tinham viajado. E fiquei Meu lá brincando com o Deus. cachorro e tal. Quando eu cheguei embaixo da minha casa, eu senti o cheiro. E eu desesperei, falei, matei minha gata. Matei, queimei a casa. Aí cheguei aqui com. Mas Meu, eu viajo demais também. é, E aí, eu sei bem. Esse é um dia normal na minha vida, essas coisas aí. Só mais um dia normal na vida do TDAH. é, aqui, às vezes eu vou tentar copiar o texto aqui da galera, porque Uhum. eu acho que tem uns comentários, perguntas. Vou tentar salvar, porque aí fica mais fácil de. Mas é isso, eu queria te agradecer demais, 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 porque eu tava um pouquinho tenso. Falei, ai meu Deus, que responsa, né? Assim, tipo, o que que eu Imagina! vou conversar com ela? Aí a Dani falou, deixa rolar, né? Vai no papo. E aí a proposta era essa mesmo, sabe? A gente trocar uma ideia sem ser nada profissional e Sim, tal. E as pessoas conhecerem a super tranquilo. gente como que a gente é normal, assim, né? Tipo, É igual qualquer isso. um. Então, queria te agradecer demais por ter aceitado o Imagina, convite. E vamos fazer as imagina. nossas parcerias. E Bora. tá. Eu agradeço demais o convite, eu amei o papo. Obrigada a todo mundo que participou aí nos comentários, dando like. Amei, amei de verdade mesmo. É sempre bom conversar com outros artistas que a gente vê que a gente não tá sozinho, né?
Que a gente É, tem uma galera aí que faz parte do mesmo grupo que a gente. Então, eu fico muito feliz. isso. E bora fazer essas camisetas, então. Eu Bom, vou entrar em contato pra gente falar sobre isso. Beijo, eba. gente. Então tá. Tchau, tchau. Beijinho. Valeu. Boa Tchauzinho. noite. Tchau, Valeu, tchau. galera.